Vamos dar uma olhada o que a gente vai ver na disciplina. Tá? Então eu vou começar com uma definição de computação gráfica. Essa definição que nós temos aqui no quadro é um conjunto de métodos e técnicas computacionais para representação de forma gráfica, através de um computador, objetos de um mundo real ou virtual. Essa é uma definição que fui eu mesmo que produzi há uns 20 anos atrás. Ela continua atual. Tá? E essa, por um lado, que a gente vai ter que estudar formas de produzir um modelo interno do mundo que nós vamos representar. Você quer mostrar alguma coisa na tela do computador? Para você poder mostrar isso, seja um calabouço com uma princesa, um dragão, seja uma corrida de carros, seja algum modelo de visualização científica mostrando a última interação de plasma no reator de fusão tipo tokamak. Tudo isso você precisa do modelo, primeiro, que descreva o que está acontecendo. Depois disso, você precisa transformar esse modelo em alguma coisa que a gente enxerga e que seres humanos entendam como sendo uma representação desse modelo na tela do computador ou em outras coisas, e para isso nós vamos ter que entender como é que estas transformações acontecem. Tá? Então, nós vamos ver isso em diferentes níveis. E para isso, a nossa disciplina ela tem uma timeline e ela é dividida em 3 módulos principais. Tá? No primeiro módulo, nós vamos ver computação gráfica básica, que é o currículo da Sociedade Brasileira de Computação, é o que é exigido da gente pela CAPES como mínimo currículo de um curso de computação gráfica. Aqui vocês vão aprender a fazer tudo a pé, fazer tudo na mão, e vão entender a matemática e vários outros princípios que tem por trás. O que vocês vão precisar para serem capazes de fazer isso? Vocês vão ter que revisar a álgebra linear de vocês lá do primeiro semestre do curso e tudo que vocês viram de álgebra e de cálculo matricial e etc. no ensino médio. Tá? A gente sempre vai fazer uma prévia revisão antes de ensinar alguma coisa que exige conhecimento matemático, mas é importante vocês cavarem aquela apostila do cursinho e vocês darem, no mínimo, uma folhada nela para vocês entenderem como é que se calcula determinante de matriz, como é que se faz transposição de matriz e uma série de outras coisas, porque isso vai ser necessário. Da mesma forma, né, nós trabalhamos com geometria analítica. Você vai representar modelos no espaço. A forma da gente fazer isso é usando geometria analítica. Né? Vocês viram geometria analítica no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio. Né? E talvez em cálculo 1, ou cálculo A, chama cálculo 1, cálculo A 1. Tá? O professor tenha sido legal com vocês e dado uma revisada na geometria analítica, talvez não. Em todo caso, todo o conhecimento de geometria analítica que vocês precisam vai estar na sua apostila de cursinho ou no livro de matemática que você usou no ensino médio. Tire o pó deste também e dê pelo menos uma folhada para você lembrar o que é que eu estou falando. Além disso, a gente vai ver algumas coisas de álgebra linear, que são coisas que vocês não viram ainda, ou talvez tenham visto na disciplina de álgebra linear dentro do curso, tá? Que eu vou ensinar para vocês. Tá? Sistemas de coordenadas homogêneos, por exemplo, é um assunto que é extremamente importante e ele permeia a computação gráfica. Tá? A gente vai ver esse assunto à medida que a gente for avançando. Na verdade, é um assunto que a gente vai ver bem logo. E, em cima disso, vocês vão produzir um sistema gráfico interativo usando módulos de arame. Já vamos dar uma olhada no que é isso. Em seguida, nós vamos passar para a parte de computação gráfica avançada, que é dividida em 2 módulos. No primeiro, nós vamos falar de modelagem e visualização. Tá? Modelos realistas precisam de simulações de luz, por exemplo. Então, vocês vão resgatar o que vocês viram na física do segundo ano do ensino médio em óptica, e a gente vai aplicar isso aqui. Tá? A gente vai ver várias outras coisas, vocês vão entender o que é um shader, como é que a gente faz um shader e como é que a gente usa um shader. Tá?
E depois a gente vai usar esse conhecimento para a gente trabalhar com animação e games. Nós vamos ver tanto como se faz animação e games em OpenGL, para quem quiser programar as coisas a pé, como também nós vamos ver game engines, como Unity, Unreal, tá? Existem alguns outros novos, como Godot, etc., que a gente não dá suporte na disciplina, mas nós damos abertura para você usar se você quiser. Tá? Então, essa é basicamente a estrutura, dividida em 3 partes. Essa parte será mais complexa e a gente vai gastar mais tempo, nós já vamos ver isso. Nós finalizamos a disciplina com uma prova no Moodle, teórica, e defesas dos trabalhos. Então, cada um destes 3 módulos aqui, ele termina com um trabalho maior, tá? E estes trabalhos vocês vão fazer em equipe e vocês vão apresentar e defender no final do semestre. Então, assim que vai funcionar a coisa. A prova, a gente vai dar, do mesmo jeito que a gente faz em estrutura de dados, a gente vai dar uma versão de treino da prova para vocês treinarem, refazerem, etc. Essa prova é constituída 50% por questões do pós-comp, tá? Do vestibular de pós-graduação de computação, para que vocês, inclusive, quem quiser fazer pós-graduação depois, já aproveite a provinha até para treinar. Tá? Então, as questões de computação gráfica do pós-comp, tipicamente tem 2 por ano. A gente sempre extrai essas questões, a gente adapta e a gente coloca aqui na prova para vocês poderem usar e porque é uma forma de cobrança do conhecimento que é aprovada pela CAPES. Muito bem. Então, a primeira parte da disciplina, né, a computação gráfica básica, ela é dividida em 10 pequenos capítulos. Esses 10 pequenos capítulos, eles são organizados de tal forma que cada capítulo termina com um trabalho. Tá? Hoje eu vou ensinar esse primeiro aqui. Tá? A gente sempre termina o capítulo com um trabalho para fazer. Esse trabalho tem de 1 a 3 semanas para entregar, dependendo da complexidade do trabalho. E cada trabalho constrói em cima do anterior. Então não dá para você fazer esse sem ter feito esse, não dá para fazer esse sem ter feito esse. Tá? Isso é uma questão importante. Então, na primeira parte da disciplina, a gente vai ter um cronograma, que é um cronograma bem rígido, que vocês precisam seguir. Senão, vocês vão chegar lá no final e não vão conseguir terminar o que tem que fazer. Tá? Então, isso aqui a gente termina produzindo um sistema gráfico interativo. Tá? Vocês vão, passo a passo, construir um sistema que vai poder representar objetos 3D, objetos complexos, etc. Tá? Então, dividido em várias coisas aqui que a gente vai vendo com o tempo. Tá? Nós vamos trabalhar com modelos de arame e não modelos de superfície. Depois eu vou explicar por que isso aqui é importante. Tá? As estruturas de dados vocês mesmos vão produzir, desenvolver. A gente vai ensinar como é que você faz. Vocês vão implementar as transformações matemáticas todas usadas pelo sistema. Tá? E a ideia é essa. Sistema gráfico interativo com modelos de arame em 3D. Tá? Na década de 70, tinha essa cara aqui. Tá? Esse é um exemplo de um sistema de engenharia lá da década de 1970. Vocês vão chegar até aqui, nessa primeira parte da disciplina. Só que o sistema de vocês não vai ter essa cara, ele provavelmente vai ter uma cara assim. Isso aqui é um trabalho de um aluno de uns anos atrás. Nessa época, a gente ainda aceitava trabalhos em Java. Hoje em dia, não mais. Tá? Então a ideia é que vocês cheguem até aqui. Esse aluno foi além e ele botou um shader ali dentro, tá? E ele permitiu trabalhar-se com modelos de superfície. Vocês não vão precisar chegar até lá. Vai ser uma opção, depois eu vou falar. Tá? Então, essa é uma questão importante. Essa parte da disciplina, como eu falei para vocês, ela compreende o conteúdo mínimo exigido pela CAPES que nós forneçamos nessa disciplina. No pós-comp se pede mais, então a gente tem que, de qualquer forma, para qualificar vocês para o pós-comp e além. Tá? Em função disso, e em função do fato de que vocês não estão acostumados a trabalhar com matemática, tá? A gente vai tomar mais tempo com isso aqui. Tá? Então vamos usar 40% a 50% da carga horária, apesar de ser 1/3 da disciplina, em teoria, para fazer isso aqui. E o sistema gráfico interativo, ele vai dar 40% da nota de trabalhos práticos.
Os outros 2 trabalhos são 30% da nota cada um. Tá? E a ideia é essa daqui, compreender como é que funciona um sistema gráfico por dentro. Muito provavelmente, se vocês um dia na vida profissional de vocês desenvolverem um sistema gráfico por qualquer que seja a razão, tá? Ou vocês vierem a ser gerentes de projeto, de uma equipe de projeto, desenvolvendo um sistema gráfico para alguma coisa, vocês muito provavelmente, a não ser que você tenha o requisito aonde tem que se programar muito a baixo nível, tá? Um sistema embarcado em alguma coisa, por exemplo, e tal, mas nem mais isso hoje em dia. Né? O sistema operacional do meu carro hoje é Android. Eu me assusto toda vez que eu entro nele. Mas, a princípio, é raro a gente ver coisa a muito baixo nível. Tá? Vocês dificilmente vão desenvolver alguma coisa tão a baixo nível. Tá? Mas a ideia do curso de Ciências da Computação é preparar vocês com conhecimento teórico para que vocês entendam como a coisa funciona por baixo. Então, se eu vou usar um game para desenvolver um sistema de simulação física para alguma empresa que trabalha, sei lá, com modelagem de transferência de calor, usina termoelétrica. Esse game engine que vocês vão usar para isso funciona por baixo para não fazer besteira. Então, o objetivo disso daqui é que vocês entendam como é que essas coisas funcionam para vocês não fazerem besteira lá na frente. Tá? Então, a gente já viu isso aqui. Tá? Como que vocês vão fazer as implementações? Tá? A gente vai usar Python 3. Tá? Houve épocas em que eu permitia usar várias linguagens, etc. Houve épocas em que eu forcei o pessoal a usar C++. Tá? A gente entendeu que o que é atual é Python. Tá? Não faz sentido a gente usar algo difícil de desenvolver como C. Não faz sentido a gente deixar cada um fazer a sua coisa porque a gente não corrige mais nada e a gente não tem critério de comparação. Tá? Então, nós vamos usar Python para todo mundo. Tá? Como eu falei para vocês, são 10 pequenos trabalhos. Cada trabalho recebe uma pré-nota. Essas notas são somadas e dão a pré-nota do sistema gráfico interativo que você, depois, na sua apresentação, vai manter, melhorar ou piorar, dependendo do que acontecer nessa apresentação do trabalho. Tá? A parte de interface gráfica, tá? Eu permito que você use qualquer API que você queira. Tá? Uma época a gente estava forçando o uso do GTK, na implementação do TK-Inter, tá? Mas vocês podem hoje usar o que vocês quiserem. O Qt para Python tá bom, está funcionando legal. E surgiu uma coisa nova agora, há pouco tempo. O meu filho, que tem 13 anos, está usando e está gostando, é o Piglet. O site está aqui, repete. Se alguém quiser experimentar usar Piglet, a gente, inclusive, dá um desconto por estar usando alguma API gráfica nova. Tá? Basicamente, para o que você vai usar isso aqui? Para fazer as suas janelas, etc. E para retirar daqui a primitiva gráfica que desenha segmento de reta. A partir daí, todo o SGI funciona usando essa primitiva gráfica que desenha segmento de reta. Tá? Coisas mais de alto nível fornecidas por essas APIs vocês não vão estar usando. Tá? Embora a maioria delas elas não são para computação gráfica, elas são para desenvolver. Esse aqui é para computação gráfica, esses dois não são para desenvolver software aplicativo, então, na verdade, não tem muita primitiva gráfica de mais alto nível aí, para vocês usarem de qualquer forma. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Então, para vocês terem uma visão geral do assunto, tá? Eu vou passar agora um pouquinho de cada capítulo aqui, para vocês terem uma ideia. Nós vamos começar entendendo o que é computação gráfica, entendendo algumas estruturas de dados básicas, entendendo o que são sistemas de coordenadas que funcionam dentro disso daqui. Tá? Depois disso, a gente vai avançar, a gente vai começar a olhar transformadas, e aí nós vamos ver as primitivas e nós vamos entender que a partir destas primitivas você compõe qualquer outro tipo de transformação. Tá? Isso aqui é importante a gente entender, isso tem que ser bem implementado dentro do sistema de vocês. Nós vamos entender a álgebra linear para fazer isso aqui. Tá? Existem vários truques em álgebra linear para a gente deixar isso aqui bem feito. Nós vamos passar isso para vocês. Tá? Depois a gente vai ver uma técnica que não é tão óbvia, que a gente chama de clipping, ou recorte,
que é a ideia do quê? Algoritmos para você só desenhar aquilo que o usuário vai ver. Quando você tem um modelo de um mundo complexo, tá? Isso aqui é uma imagem de um desses joguinhos que vem de graça junto com o PS3. Não sei se vocês já jogaram isso aqui, Pacific Rift. Nunca. É grátis no PS3. Tá? É um joguinho de corrida por praia, etc. Então imagine essa situação aqui. Tá? Se eu me mover até o outro lado atrás dessas palmeiras, eu consigo ver as palmeiras por trás, eu consigo ver um monte de coisa. Mas a hora que eu estou com essa visão aqui de terceira pessoa por cima do carro correndo, faz sentido eu calcular a aparência do lado de trás dessa palmeira? Não, né? Eu estou jogando processamento fora, da mesma forma que não vale a pena eu calcular a aparência das árvores que estão aqui fora do meu campo de visão. Tá? Então, para justamente evitar que se perca muito tempo de processamento, calculando como é que vai aparecer na tela uma coisa que, na verdade, ninguém vai estar enxergando naquele determinado momento, que é uma outra cena do mesmo jogo. Né? Você tem aqui uma fábrica velha, aqui a gente está vendo a fábrica por fora, aqui é a mesma fábrica por dentro. Quando eu estou vendo a fábrica por dentro, não me interessa calcular a aparência dela por fora. Eu tenho que saber aonde que eu estou olhando, que parte de uma estrutura, se é esse lado da tábua ou é o outro lado da tábua, a mesma tábua, né? Mas qual é o lado que eu estou olhando para ela, qual é o lado da tábua que eu vou desenhar, qual é o lado da tábua que eu vou calcular a aparência. Então, para fazer isto, existe um conjunto de algoritmos que não são tão simples, que servem para a gente radicalmente otimizar todo o processo de visualização. Tá? Então, a gente conhecer esses algoritmos, entender esses algoritmos, começando do básico. Então, você imagina, eu tenho aqui a janela do meu aplicativo e o que eu estou vendo está aqui dentro. Tá? Eu tenho que realmente transformar, por exemplo, este objeto nesse par de objetos aqui e desenhar só estes e ignorar o resto, para não jogar processamento fora. Então, isso a gente vai ver quando a gente estiver vendo essa parte. Depois nós vamos revisitar uma parte curvas paramétricas. Vocês devem estar lembrados de pelo menos esta e esta curva aqui, que vocês devem ter visto em cálculo numérico e já devem ter esquecido, certo? Não tem problema. Tá? Em computação gráfica, a gente trata estas curvas de uma maneira muito diferente. Em cálculo numérico, você usa isso aqui para aproximação de funções. Em computação gráfica, a gente usa isso aqui como uma forma eficiente de você desenhar algo que não é quadrado. Tá? Então, a gente vai entender novas maneiras da gente desenhar, da gente calcular e desenhar essas curvas. Vocês vão aprender uma curva nova, que não tem utilidade prática, mas serve para a gente entender a matemática das curvas. A partir do Hermite, a gente entender Bézier-Spline é muito mais fácil, tá? Do que a gente sair ensinando Bézier-Spline direto. Tá? E a gente vai entender algoritmos que são algoritmos incrementais. Tá? Vocês vão se admirar de que esse algoritmo que eu vou ensinar para vocês foi inventado por Newton para usar um ábaco, fazendo cálculo numérico. Tá? Mas que tornam muito mais rápido o cálculo de uma série de coisas. E a partir daí a gente vai entender como é que a gente faz desenho de curvas desse tipo. Tá? Isso aqui é uma spline. Por que a spline passa por um ponto? Por que nos outros pontos a spline não passa? Tá? Isso são coisas úteis e interessantes e importantes a hora que vocês vão modelar coisas. Tá? Ou vocês vão automatizar algum processo que pega, sei lá, um modelo físico de alguma coisa e joga isso na tela do computador para um engenheiro poder olhar e entender o que foi que ele fez. Tá? Isso é uma coisa importante. Depois a gente vai para o mundo 3D. Tá? Até agora a gente estava falando de 2D, nós vamos ir para 3D. Eu perguntei antes quem já tinha feito desenho técnico ou quem tinha feito um curso no IFSC ou coisa parecida, porque eu queria chegar neste ponto. Quem estava na sala antes já me respondeu. Tá? Da turma que chegou depois, alguém tem
Então você é a primeira pessoa que está nessa sala para quem isso aqui não é grego. É isso? Talvez. Você já apagou do cérebro. Tá. Mais alguém sabe o que é isso aqui? Mais ou menos. Da onde é que você aprendeu? Também fez desenho técnico. Tá. Mesma coisa. Tá. Então, assim, um pedaço de papel é uma superfície 2D. Quando eu quero representar alguma coisa que existe em 3D numa superfície 2D, eu preciso projetar esta coisa sobre a superfície. Então existem técnicas muito específicas, como é que eu pego uma prancheta de desenho, um pedaço de papel, uma caneta e um monte de régua e faço isso à mão. E existem outras formas da gente fazer isso no computador, mas o princípio matemático é o mesmo. A gente vai ver aqui como é que funcionam projeções, a gente vai ver um pouco da história disso. Isso vem da Idade Média, tem uma história interessante. Tá? E a gente vai começar a entender isso daqui, tá? E entender o que é o plano de projeção. O plano de projeção é a tela mental do seu avatar. Como é que a gente trabalha isso quando a gente está no 3D? Tá? Tem um avatar andando lá por dentro, ele cai uma tela mental consigo, ele está olhando e está vendo. E eu estou projetando o mundo sobre essa tela. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Então a gente vai ver nessa parte da disciplina, a gente vai entender o que é uma projeção em perspectiva e o que é uma projeção paralela. Aqui a gente está vendo dois desenhos, já dá para ter uma ideia. Né? Essa caixa está esquisita. Essa caixa parece uma caixa que eu estou olhando. Lá o fundo é menor do que a boca, porque o fundo está o quê? Está mais longe. Por que a gente vê as coisas que estão mais longe menores? Alguém tem uma ideia? A resposta não é óbvia. Mas ela é muito simples. O olho humano tem uma lente, chama cristalino. Vocês viram isso? 7º ano, por aí, né? A lente é curva e ela tem um ângulo de abertura, no caso do olho humano, 120 graus mais ou menos. É isso aqui. Se eu botar os meus dedos aqui, quando eu cheguei aqui, eu paro de enxergar o dedo. Essa aqui é a abertura do meu campo de visão. Cada olho pega um pedaço. Significa o seguinte, eu vejo com essa abertura. Uma coisa que está aqui está ocupando um pedaço do meu campo de visão. Se eu pego esta mesma coisa e eu boto mais longe, ela ocupa o quê? Um pedaço menor do meu campo de visão. Porque o meu campo de visão vai abrindo, então ela parece menor. Né? Então, o tamanho aparente das coisas diminui à medida que as coisas se afastam do observador. Essa é a ideia da perspectiva. Isso está aqui, dentro do firmware no nosso cérebro, isso está hardwired, está programado aqui dentro e a gente interpreta dessa forma. Se eu quero levar visualização para o computador, eu tenho que reproduzir esse efeito. Isso é um efeito físico simples, é uma lente. Vocês viram física de lente na escola. O que a gente vai fazer é botar física de lente dentro do programa gráfico de vocês e a gente vai simular isso aqui. Nós vamos ver isso aqui acontecer. Vocês vão se admirar de como as equações para isso aqui são triviais e fáceis da gente trabalhar. E o efeito final é um efeito interessante, é o efeito que a gente quer num sistema gráfico interativo. Tá? Da gente olhar para o mundo, e o que está lá longe é menor do que está perto, e a gente entende que aquilo está longe. Tá? Então, como é que funciona isso? Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com uma estrutura que vive no mundo, que é o plano de projeção, que é o campo visual do seu avatar, a tela mental dele, e você vai pegar objetos e você vai projetar esses objetos sobre este plano de projeção. Tá? Então a gente vai ver toda a matemática, vai entender como é que funciona e vocês vão aprender que estruturas de dados vão ser necessárias para isso. Tá? Então vocês já viram que computação gráfica é estrutura de dados, é revisão de cálculo 1, revisão de álgebra 1, revisão de biologia do ensino médio, revisão de matemática do ensino médio, tudo isso junto para vocês terminarem fazendo um programa gráfico interativo. Tá? Então, nós vamos ver como é que a gente trabalha com operações em 3D. Tá? Rodar um objeto, mover um objeto de lugar em 3D tem seus segredos, não é tão trivial. A vantagem é que a hora que eu aprendi para 3D, eu sei fazer em 5, 6, 7, 8, 20D. 20D
faz sentido a hora que a gente vai para de física, onde você precisa de visualização científica, a gente trabalha com mais de 3D. Para games é 3D que eu vou usar. Não? Então, depois disso nós vamos fazer algo que vocês não viram ainda. Uma novidade em termos matemáticos. A gente vai trabalhar com paralama de Fusca. Vocês vão terminar um módulo que é capaz de modelar o paralama do Fusca, o paralama do Citroën 2CV, o paralama do Ford modelo A, o que mais vocês acharem que tem que fazer, o bully do Stark. Vocês conhecem o bully do Stark? A gente vai ter uma aulinha de design, vocês vão conhecer o bully do Stark. Tá? Então, superfícies bicúbicas são um mesh de curvas cúbicas. Tá? Então vocês vão aprender como é que a gente transforma um mesh de curvas spline ou Bézier em um paralama de Fusca e como é que a gente representa isso algoritmicamente de uma maneira compacta, fácil e que dá para você botar num sistema gráfico interativo e a coisa funciona em tempo real. Tá? Isso é um desafio que a gente precisa ter. Tá? Então, com isso aqui a gente teve 10 aulas ou 10 capítulos, 10 trabalhos, e todos os trabalhos juntos formam aquele sistema gráfico que vocês viram lá no início, que é capaz de representar tudo isso aqui e permite você editar, mexer e fazer um monte de coisa com isso. A gente espera que em 40% do nosso tempo do semestre a gente tenha visto isso tudo. Eu vou correr um pouquinho mais no início, nesse semestre, justamente para a gente ter certeza de que dá para encaixar. E aí a gente vai para a parte de computação gráfica avançada. Então, nesta parte aqui, a CAPES implicitamente exige de vocês que vocês saibam a teoria, porque a teoria desta parte é no pós-comp. A parte prática, que eu acho que é a parte legal, que é terminar fazendo um jogo, tá? Ninguém exige que vocês saibam. A gente ensina porque a gente entende que isso é, na verdade, o que vai dar o diferencial para vocês. Tá? Saber usar um game engine, saber usar um modelador 3D, etc., ao invés de eu aprender quais são as 55 equações para um shader. Né? Mas a gente vai ver as equações de shader também. Tá? Aqui nós vamos trabalhar com implementações em C++ ou em C#, dependendo que ferramenta que vocês forem usar. Se vocês forem usar Unity, vocês vão trabalhar em C#. Se vocês forem implementar no braço em OpenGL, ou se vocês forem usar o Unreal Engine, que é um outro game engine profissional, que é de código aberto, vocês vão usar C++. Aqui a gente não tem alternativa. Em Unity dá para usar JavaScript, mas ninguém quer fazer isso. Então, basicamente, essas são as alternativas que a gente vai ter. Tá? Então, vocês vão... A gente vai fazer um trabalho em paralelo, que eu já vou explicar como é que vai funcionar. Vocês vão tanto ver a questão de ferramentas modernas para computação gráfica, quanto vocês vão ver a teoria por trás de tudo isso. E aí a gente vai entender como é que funcionam modelos hierárquicos, quer dizer, aqueles modelos baseados em esqueletos, e como é que a gente coloca estes modelos dentro de um jogo, seja programando na mão, seja usando game engines para você fazer isso. Tá? E nós vamos ver a teoria por trás. Tá? Qual é a teoria de iluminação, o que é ray tracing, o que são shaders, o que são os algoritmos básicos, como ZBuffer, Scan Conversion e outros algoritmos que você usa no processo de visualização realista em 3D. Tá? Vamos passar esses algoritmos para vocês. E se vocês quiserem, vocês podem, como um dos trabalhos de vocês, fazer a implementação disso. Eu vou mostrar depois como é que a nossa timeline funciona aqui em relação a isso. Tá? Então, esse é um exemplo de uma modelagem usando um Ray Tracer. Aqui é o aluno que fez isso aqui é de 2002. Tá? Ele programou essa visualização. Tá? A gente não precisa hoje mais fazer isso desta maneira, mas ainda pode fazer. Nós vamos ter uma aula de Ray Tracers e vocês vão entender como é que vocês podem fazer um modelo desses, tá? Usando uma linguagem de definição de dados. Tá? Mas a gente também vai ensinar para vocês, tá? Como se faz estas coisas usando ferramentas mais modernas.
Aí, como é que a gente faz as coisas? Nós sempre usamos como motivador alguma coisa interessante aqui de Florianópolis. Durante alguns anos a gente usou esse navio, que foi o maior navio que uma empresa aqui de Florianópolis já teve. Esse navio funcionou durante 30 anos aqui. A gente conseguiu o projeto do navio, esse navio é de um estaleiro alemão. Ele foi vendido aqui para Florianópolis na década de 1930. Tá? Existem técnicas de como você pega projetos antigos e você traz esses projetos para modeladores. Vocês viram ali, tem umas fotos antigas, são fotos originais do estaleiro. Tá? Então, teve, eu acho que 3 semestres que os alunos trabalharam em cima desse navio. Calhep é o nome do navio. Eu vou mostrar na aula onde a gente vai passar isso, eu vou passar uns filmes antigos da década de 30, onde a gente vê esse navio funcionando aqui em Florianópolis. Tá? Ele não existe mais. Então, isso é um exemplo de projetos que foram feitos por alunos, projetos realistas. Tá? E a ideia o que é? Sempre aquilo que vocês vão projetar, vocês depois vão usar como ambiente para o game de vocês. Tá? Então, isso aqui foi um outro projeto que teve um semestre que a gente fez. Tá? Aonde era para andar. Tá? Isso é um modelo de bicicleta de suspensão traseira. Isso é um inventor italiano que veio para cá na década de 1940. Tá? Eu consegui esse projeto e teve um semestre que os alunos então fizeram a modelagem disso aqui. Você já vai passar um pouco as páginas, vocês vão poder dar uma olhada nos vídeos de algumas modelagens que foram feitas. Então isso aqui são só alguns exemplos. Tá? A gente vai fazer uma coisa diferente esse semestre, mas sempre assim, tá? O modelo que vocês produzirem, depois vocês vão integrar no Game Engine e vocês vão usar ele como ambiente para o game de vocês. Tá? Então, quando o pessoal fez isso daqui, agora o vídeo tocou. Tá? O pessoal usou esse navio depois para um jogo onde nós usamos pokémons correndo por dentro do navio. Então, inclusive, eu vou chegar nessa parte já. Tá? Aqui, se vocês quiserem olhar, a gente tem... Tá? Eu vou mostrar uns videozinhos para vocês daqui a pouco, mas vocês podem ir para lá diretamente também. Eu abro a página para vocês também. Então, essa é a parte de modelagem. Na parte de animação, a gente vai ensinar para vocês a teoria de modelos hierárquicos. Isso aqui é um trabalho de 2000, uma mão mexendo. Tá? E a gente vai fazer mais do que isso. Nós temos uma parceria aqui com o curso de design e vocês conhecem aquele caixotão azul lá. Vocês sempre se perguntaram o que tem lá dentro. É isso aqui. Aquilo ali é um estúdio de cinema, tá? Com toda uma infraestrutura de motion capture. Então, o que nós vamos fazer? Um de vocês vai ser cobaia e vai fazer alguma coisa divertida lá. A gente vai capturar e todo mundo vai usar a captura para transformar um esqueleto. Nós temos um arquivo de uns 200 pokémons modelados 3D por alguém extremamente entediado no escritório de arquitetura em Londres. Ele colocou isso online, acho que são 197 pokémons, eu não tenho certeza. Ele colocou os modelos 3D desses quase 200 pokémons online lá no site do escritório de arquitetura. Eu descobri, baixei. Hoje em dia não está mais online lá, mas está online no nosso site. Tá? Então tem inclusive algumas orientações de pokémons interessantes. E eu vou ensinar para vocês como você adapta um esqueleto a um pokémon. E aí a gente tem o registro do movimento do motion capture. E você vai ser capaz de fazer esse pokémon se mexer. Tá? Lá no site a gente tem vídeos de vários semestres aí mostrando diferentes motion captures, inclusive de um semestre onde o aluno voou, né? Um outro semestre onde o aluno andou de bicicleta, e essas capturas todas nós temos para vocês usarem. Tá? E aí o que a gente faz? A gente adapta. Então, esse vídeo que eu mostrei para vocês ali foi um aluno, o Luca, né? E eu adaptei aqui nesse Pokémon, o Heracross, e o Luca deu cambalhotas e fez golpes de karatê lá, e aqui a gente tem, então, o Luca
no alter ego de Heracross dele, fazendo as coisas dele. Golpe de karatê e a parte mais divertida, a cambalhota. Né? Então, qual é a ideia? Vocês vão ter uma sequência de movimentos e nessa sequência de movimentos vocês vão poder escolher pedaços. A gente vai ensinar como é que se faz isso. E esses pedaços vocês vão integrar no jogo de vocês como movimentos específicos. Eu vou mostrar isso aqui para vocês em alguns jogos aqui, aonde a gente teve... Interessante, deixa eu olhar aqui. Não. Aqui, tá? Vamos dar uma olhada nesse jogo aqui, porque ele é interessante. Isso aqui é o trabalho da Dunia e do Vinícius, tá? Do jogo que eles fizeram, onde eles pegaram exatamente esses movimentos do Luca, né? E usaram nesse jogo, onde o golpe de karatê virou o salto do boneco. A corridinha dele, que vocês viram ainda há pouco, virou essa corrida aí. Tá? Então, basicamente, com 3 movimentos, 3 recortes de movimentos, eles fizeram um jogo onde você tem por objetivo chegar lá em cima, o boneco uma hora vai cair, tá? Mas a ideia é essa, tá? Caiu. Tá? Então, o que vocês vão fazer é uma coisa assim. A diferença é que nessa época não tínhamos uma modelagem de navio, aqui cada um pôde criar o seu cenário. Tá? Hoje vocês vão pegar a modelagem que vocês fizeram no trabalho anterior e vocês vão usá-la como ambiente para este jogo. Então isso parece muito difícil, não é. Tá? É muito mais simples do que pode parecer. Até vou mostrar para vocês algumas outras coisas. Esse aqui é divertido. Tá? Aqui você tinha que fazer os bonecos dançarem. Eu não lembro o nome desse bicho de karatê. Tá? Esse foi um outro aluno que fez uma dança lá no dia da captura do Motion Capture. Quem fez esse trabalho aqui aproveitou a dança. Tá? E fez aí vários bonecos dançando juntos. Você tinha umas opções de controlar a dança no jogo. Tá? Então assim, uma coisa importante nisso sempre é... Soy el fuego que... Uma coisa importante no jogo sempre é ter jogabilidade. O que é jogabilidade? É alguma coisa divertida. Tem que ganhar pontos fazendo alguma coisa. Tá? Eu vou mostrar um outro para vocês aqui, que é um trabalho de um semestre posterior, tá? Onde os pontos estão em você pegar pokebolas. Então, não sei se vocês têm uma cultura de Pokémon. Não? Numa batalha Pokémon, você usa uma Pokébola para capturar Pokémons. Esse Pokémon aí está capturando Pokébolas. Inverteram o espeto. Tá? Então é mais uma ideia de coisas. Essa grama existe como fractal no Unity, então é fácil de você botar grama aí, não é grande feito ter a grama. Tá? Mas o efeito ficou impressionante. Tá? Mas a Pokébola foi modelada, o gatinho ali é modelado em cima de um colega de vocês também, que nós fizemos o Motion Capture. Tá? Em algum momento vai acabar a pilha dele a hora que ele tentar subir o morro ali. Tá? Vamos parar aqui. Então, quando eu for explicar o trabalho, a gente vai dar uma olhada em detalhes nisso. Se vocês quiserem acessar, aqui, como eu falei, nós temos todas as páginas com todos os enunciados, resultados de trabalhos, etc., para vocês poderem assistir essas coisas. Tá? Você, alternativamente, também pode programar no braço. Tá? Então, aqui tem um exemplo de um trabalho que foi feito em OpenGL, tá? Primeiro como modelo de arame, e daqui a pouco renderizado como deveria ser, tá? Onde se pegou dados de movimento, aí nessa época não tínhamos infraestrutura de motion capture, os dados de movimento foram retirados de uma tabelinha que tinha no site, tá? E
o aluno programou todo o boneco. Tá? Fez tudo em OpenGL direitinho, e o boneco pode sair correndo e sumir da tela. Então, aqui você vai ter vários exemplos de trabalhos e outras coisas. É a página que eu mostrei para vocês antes. Tá? Então, isto é nesta parte da disciplina. E como é que a gente vai fazer isso de um ponto de vista de dar conta de tudo isso? Vocês viram agora um monte de coisa em, no máximo, 60% da carga horária da disciplina. Como é que nós vamos fazer isso acontecer? Tá? Nós vamos mudar um pouco a estratégia de como é que se ensina as coisas, e essa estratégia vai ser uma estratégia em paralelo. Tá? Então, nós vamos ter 2 threads na disciplina, aonde nas aulas de terça-feira, que são aqui embaixo, tá? Eu vou dar o conteúdo teórico para cada uma dessas coisas, inclusive em detalhes. Eu, por exemplo, vou ensinar ZBuffer. Eu vou ensinar Scan Conversion. Tá? Eu vou ensinar o modelo de Phong que se usa para fabricar shaders. Tá? Não significa que vocês precisam implementar uma rasterização, ZBuffer ou um shader, porque ferramentas de alto nível de modelagem tem. Inclusive, OpenGL também tem. Tá? Então, shader você só vai implementar se você quiser ir além, como aquele sistema gráfico interativo lá, onde o aluno que fez implementou o shader dele lá dentro e permitiu o sistema gráfico interativo mostrar aquele cubo que vocês viram ali. Tá? Então, nas aulas de quintas-feiras, o Luiz vai estar trabalhando com vocês com ferramentas de alto nível. Vocês vão ver o modelador, que é o Blender, que é o que a gente usa. Tá? Alguém já trabalhou com Blender? É um software que usa um conceito de interação muito diferente do que vocês estão acostumados e vai ser extremamente não intuitivo para vocês que não são designers, não são desenhistas, não vêm da área gráfica, etc. Então existe uma curva de aprendizado. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco umas páginas onde tem alguns tutoriais que talvez seja interessante vocês já fazerem antes da gente chegar nessa parte da disciplina. Tá? Da mesma forma, aqui a gente vai fazer várias coisas e nós vamos ter aula prática lá no design também. Com a questão de animação e games, a mesma coisa. Tá? Eu vou ensinar OpenGL para vocês, eu vou ensinar como a gente faz modelagem no braço de movimentação, tanto de pessoas, quanto de animais quadrúpedes, quanto de insetos. Tá? E eu vou ensinar teoria de modelos hierárquicos para vocês. Não significa que vocês precisam usar este conhecimento diretamente. A gente, ao mesmo tempo, vai estar fazendo um trabalho prático com Game Engines, aonde o Luiz vai ensinar para vocês como é que eu importo um esqueleto de motion capture, como é que eu adapto um modelo 3D de um boneco a um esqueleto pré-existente, como é que eu corto pedaços da sequência de movimento do motion capture e eu associo isso a determinadas rotinas de movimentação, como vocês viram lá no jogo da Dunia e do Vinícius, que o boneco tinha 3 movimentos diferentes, cada um era um pedaço do que o motion capture fez. Então, a gente vai sempre fazendo isso aqui em paralelo, do ponto de vista de que o que eu estou ensinando de teoria aqui, vocês vão estar vendo como é que a gente aplica usando uma ferramenta de alto nível. Tá? Por uma questão prática, a gente vai fazer tudo aqui em Blender. Tá? Nós não vamos estar trabalhando com modeladores como 3D Studio ou Maya, tá? Porque são ferramentas pagas, apesar da UFSC ter licença de campus para os dois. Tá? A gente optou por usar Blender. E aqui a gente vai trabalhar com Unity pela facilidade, apesar de ser uma ferramenta que você tem que programar em C#. Tá? Alguém sabe C#? Você pega C++ e JavaScript, joga fora a parte da sintaxe que não existe no JavaScript do C++ e programa JavaScript usando sintaxe de C++. Isso é C#. Tá? Resolvido. Então é pegar C++ e esquecer a metade. É bem fácil de fazer. Tá? Não tem nenhum segredo, você que já sabe C++, aprende C# em 2 horas no máximo. Tá?
A gente vai usar o Unity porque é fácil e porque a internet está entupida de tutoriais e exemplos. Né? Usar uma ferramenta de código aberto como o Unreal seria uma opção, mas o Unreal Engine tem algumas desvantagens. No Windows ele precisa de 8 GB, no Linux ele precisa de 16 GB, senão não roda. Tá? E ele é uma ferramenta profissional para você, inclusive, fazer filmes, etc. Tá? Existe filme que você assiste aí, filme Hollywood, que é feito com o Unreal. Tá? É muito difícil de aprender. Tá? Então a gente permite que vocês usem, a gente reservou um laboratório onde o Unreal vai rodar, mas eu não vou usar Unreal nessas aulas aqui. Tá? Se alguém quiser, a gente ajuda. Tá? Mas não dá. Então, esses são os dois padrões, mas estamos abertos a usar outra coisa. Tá? Tem, por exemplo, um game engine em Python chamado Godot, que tem gente que está gostando. Eu não testei, não usei ainda, não faço ideia. Tá? Talvez seja interessante. Existe uma biblioteca de Python também chamada Pygame, que algumas pessoas estão usando, mas ela é o meio termo entre eu fazer as coisas no braço em OpenGL e eu usar um game engine. Tá? Se vocês quiserem experimentar, estamos abertos para ver o que acontece. Tá? Mas os tutoriais estão escritos em Blender e em Unity, e é isso que o Luiz vai colocar na aula prática. Tá? Outras coisas a gente vai resolvendo à medida que a coisa vai andando. Tá? Bom, o que a gente tem além disso? Né? De um ano e pouco para cá, a gente começou a fazer um evento semestral, que é o Computer Graphics Industry Day, onde a gente pega um dia aqui, na aula de terça-feira, e a gente traz várias empresas que trabalham com computação gráfica, para vocês verem o que a indústria faz com computação gráfica hoje em dia. Ou seja, quais são os produtos que estão sendo desenvolvidos lá fora, que são produtos de computação gráfica. Nesses 2 dias aqui, a gente tem as mesmas empresas, a Audaces, que faz sistema de modelagem de moda, e a Hoplon, que faz Mox Games, tá? Multiusuário online. Tá? E vocês vão ver visões bem diferentes de gente que faz aplicações diferentes. A ideia é esse semestre, eventualmente, convidar gente diferente ou convidar mais pessoas para que assistam. Tá? Isso vai ser lá mais para o fim do semestre, quando vocês estiverem mais fazendo trabalhos e menos tendo aula. Tá? Além disso, uma novidade esse semestre são grupos de apoio. Tá? A gente conversou com o grupo de estudos de desenvolvimento de games aqui do INE, ou da UFSC em geral, na verdade, mas é mais alunos, são alunos colegas. Você tem alguém do GDEV aqui? Você? Não? Então, assim, o pessoal nos deu em parte um feedback, tá, de que um problema que estava acontecendo na disciplina é que as ferramentas de alto nível, depois que vocês vão usar Blender, Unity, etc., são ferramentas que vocês nunca viram e que têm filosofias que vocês não conhecem, porque é muito diferente de tudo que vocês fizeram até agora. Tá? E que a curva de aprendizado estava sendo grande e que a gente deveria dar mais tempo para vocês para isso. É difícil a gente dar mais tempo porque a primeira parte da disciplina é a parte que é absolutamente obrigatória, não tem como a gente compactar mais. O que nós estamos fazendo então? Nós estamos sugerindo, que vocês deem uma olhada nos tutoriais dessas ferramentas o quanto antes, e B, que vocês procurem esse pessoal, eventualmente juntem-se a eles, conversem, vejam, vocês têm algum tipo de tutorial, algum tipo de grupos introdutórios, viu? Tá? Então essa é uma oportunidade para, antes da gente chegar nesse assunto na aula, vocês terem uma boa ideia e já caírem aqui na reta de pernas correndo, para ficar mais fácil. Tá? Em paralelo a isso, tá? O professor Gabriel... não, perdão, isso aqui é o contato do pessoal aqui, perdão. É o contato do GDev, tá? E a página deles no GitHub. Tá? E, em paralelo a isso, o professor Guilherme Derenevich, que é um professor recém-concursado aqui, tá? Ele está criando um grupo de computação gráfica e desenvolvimento de games. Tá? Ele vai ter uma reunião por semana
não tem um programa definido ainda, a gente conversou com ele aí faz 2 semanas e surgiu essa ideia dele criar esse grupo. Então, quem tiver interesse, tá? Não quiser participar de um grupo maior que já existe há um tempo, mas quiser se juntar com o pessoal que vai começar agora, mande um e-mail para o professor Guilherme e vejam o que vai acontecer. Tá? Eu não tenho ideia exatamente o que vai ser, né? Mas é uma opção para vocês. Né? Então, com isso a gente terminou esta parte da aula de hoje. Nós já vamos continuar. Tá? Eu só vou pular aqui para o site um instantinho, para vocês entenderem aqui o que é o site da nossa disciplina. Tá? Você vai aqui em Ensino Computação Gráfica, você chega nisso aqui que é o site da disciplina com enunciados de trabalhos e alguns links. Interessante, basicamente, são essas 2 coisas aqui. Tá? O programa da disciplina contém o conteúdo da disciplina com páginas para esse conteúdo, na medida do possível. Algumas coisas dessas vão parar em páginas antigas. Tá? Algumas coisas vão parar em páginas novas. Deem uma olhada. Alguém me perguntou sobre tutoriais de OpenGL na nossa página antiga, tá? Da disciplina. Não é esta. A página antiga não está mais aqui. Eu vou colocar de volta. Tá? Nós temos toda uma série de tutoriais de OpenGL, tá? Que são interessantes. Vamos ver se eu consigo abrir isso aqui. Não consegui. Tá? Depois a gente vê isso aqui, quando nós chegarmos lá perto. Tá? Então, interessante é vocês darem uma olhada nisso aqui. Aqui serve para acompanhar também. E temos essa segunda página, tá? Onde existem tutoriais de diversas ferramentas. A maioria deles são tutoriais que nós mesmos escrevemos. Tá? Então, aqui, por exemplo, tá? É um tutorial nosso que vai ensinar como é que você faz um joguinho bem bobinho aqui, tá? Baseado num tutorial da própria Unity. Tá? Como é que você trabalha com importação de modelos do Blender para dentro do Unity e por aí vai. Tá? Ou como que a gente trabalha aqui com... Esse aqui é interessante, como a gente cria personagens. Tá? A modelagem do personagem de vocês é na ferramenta Blender. Tá? Antes vocês viram lá o vídeo mostrando um pouquinho como é que eu fiz o poste se contorcer. Tá? Aqui a gente pode ver depois, eu modelei o Pokémon em cima daquele esqueleto que vocês viram ali. Tá? E a gente consegue até fazer o Pokémon abanar a orelha. Tá? Isso é mais simples do que parece. Tá? Então vale a pena, aqui está o exemplo, o esqueleto foi feito na mão, não é um esqueleto de motion capture. Tá? Exemplo, aqui tem sites e outras coisas. Da mesma forma, a gente tem mais uma série de outras coisas, texturas e por aí vai. Tá? Então, a mesma coisa com relação à bicicleta. Tá? Se vocês quiserem olhar aqui, né? Tem o projeto da bicicleta. No site do navio, a gente... Aqui, podem dar uma olhada, isso aqui são filmes da década de 30 aqui de Florianópolis. Tem o projeto do navio, aqui, isso aqui é lá na Ponta do Coral. Tá? Também Ponta do Coral. A gente tem links aqui para alguns tutoriais que ensinam como é que você trabalha com um projeto digitalizado desse daqui. Você carrega isso para dentro do Blender e a partir do projeto digitalizado você faz o seu modelo em 3D dentro do Blender. Tá? Tem algumas técnicas para fazer isso. Tá? Nós temos exemplos com corrente de bicicleta no outro site, tem exemplos aqui. E, como eu falei para vocês, a gente vai querer fazer uma coisa diferente esse semestre. Eu quero pegar algo bem típico de Florianópolis de novo. Tá? Mas vai ser algo para o qual eu consiga um projeto, uma planta baixa, alguma coisa que permita a vocês
mecanizar esse processo de transferência do projeto para dentro do Blender ou da ferramenta que vocês vierem a usar. Vocês podem usar 3D Studio ou Maya para isso, se vocês quiserem também. Eu não sugiro, mas existe essa possibilidade, não tem problema. Qualquer destas coisas vocês carregam para dentro do Unity depois. E podem usar como paisagem ou como ambiente onde o jogo vai funcionar dentro. Deixa eu ver aqui, eu acho que isso era tudo. Aqui a gente tem algumas cenas do dia que nós fizemos a captura na bicicleta, tem até um vídeo aqui. O motion capture da bicicleta acontecendo aí, com o esqueleto na bicicleta. O pessoal não teve muito sucesso na hora de botar esse esqueleto dentro de um Pokémon e sentar o Pokémon na bicicleta 3D que eles modelaram. É mais difícil do que parece. Mas se alguém quiser tentar, estamos abertos. Muito bem.